Você já se perguntou se todos aqueles rumores sobre armas russas de última geração são apenas balela? Será que esses superweapons realmente existem ou serão apenas uma cortina de fumaça para assustar o mundo? Imagine uma força que promete vantagem total, mas será que tudo não passa de uma grande ilusão? Conheça os lendários Budavestic, Sarma, Kinsel, Poseidon, Avangard, Perespa e Adesic. São armas que parecem saídas de um filme de ficção científica, capazes de transformar o equilíbrio de poder na Terra. Mas será que esses nomes realmente representam algo concreto? Ou são apenas histórias para enganar adversários e manipular percepções? Vamos explorar a história por trás dessas promessas e desvendar se há ou não força real por trás desses nomes carregados de mistério. A linha entre realidade e ficção fica tênue quando lembramos de exemplos históricos como a antiga União Soviética, que muitas vezes exibiu o exército de mentira só para assustar os inimigos. Será que hoje tudo mudou? Ou estamos às portas da maior encenação de armas proibidas? Prepare-se para uma viagem pelas verdades escondidas, reviravoltas surpreendentes e informações que podem mudar sua visão sobre o que realmente existe na arena militar global. Está na hora de descobrir o que há por trás do silêncio, das fumaças e das promessas de um futuro dominado por armas que podem nunca ter existido, ou que podem estar mais perto do que imaginamos. Você acha que essas armas que escutou são apenas uma cortina de fumaça? Ou será que representam o verdadeiro peso do poder militar de um dos maiores protagonistas dessa história? Vamos desvendar o que realmente está por trás dessas promessas curiosas. As forças russas continuam a avançar numa corrida silenciosa por armas com capacidades que parecem saídas de um filme de ficção científica. Entre elas, veículos de ataque capazes de atingir velocidades hipersônicas, que desafiam qualquer defesa moderna. Mas será que tudo isso é mais do que uma fachada? Uma estratégia para assustar ou uma ameaça real? A verdade pode ser mais sombria do que imaginamos. Os mísseis de alta velocidade, como o AGM-183ARRW e o AK, foram projetados para longas distâncias e alta resistência, similares ao Buravestic. Contudo, esses sistemas não são alimentados por energia nuclear, o que os coloca numa posição inferior às capacidades do suposto sistema russo. E aí surge uma dúvida: alguma dessas armas realmente existe? Ou tudo não passa de uma cortina de fumaça para esconder nossas vulnerabilidades? Falando nisso, um verdadeiro enigma é o Kindle, ou como os russos chamam, KH-47M2 da GIR. Uma arma lançada de aviões modificados do modelo MiG-31K, podendo atingir Mach 10 com alta esquiva. Dizem que consegue cobrir até 2.000 km, carregando tanto ogivas convencionais quanto nucleares. E há relatos de uso intenso na Ucrânia. Mas será que ela é realmente hipersônica como afirmam? Alguns especialistas questionam, apontando que não possui todas as características dessa classificação. As alegações de que o Kindle é quase indetectável continuam a circular. Os russos dizem que é praticamente impossível derrubá-lo. No entanto, desde 2023, a Ucrânia afirma ter abatido pelo menos 15 dessas armas, embora a evidência seja fraca. Há apenas alguns destroços suspeitos, sem confirmação definitiva de que eram de um Kindle. Além disso, em novembro de 2025, o sistema de guerra eletrônico ucraniano alegou que conseguiu fazer com que pelo menos 21 mísseis errassem o alvo usando uma técnica de falsificação de sinal, popularmente chamada de spoofing. Mas será que essa tecnologia funciona mesmo ou é só mais uma ilusão? O que realmente impressiona são os relatos de que a Ucrânia conseguiu derrubar um possível Zircon, um míssil hipersônico russo. Embora as evidências não sejam conclusivas, surgem sinais de que pode realmente ter ocorrido uma interceptação. O Zircon, um míssil lançado do mar com velocidade estimada em Mach 9, foi usado para atingir alvos até no interior da Ucrânia. E aí vem a questão: até que ponto esses sistemas realmente podem mudar o cenário bélico? No entanto, o que nos aterroriza é que, apesar de tudo, há armas que parecem saídas de um pesadelo, veículos suicidas nucleares, capazes de voar por milhares de quilômetros a velocidades absurdas. E quanto a esses sistemas, como o Buravestic ou o Zircon, ainda há muitas dúvidas. Serão eles uma ameaça real ou uma invenção para alimentar o medo? Talvez a resposta esteja adiante, numa corrida invisível que define o futuro da guerra. Você consegue imaginar o que está por vir?
Você já parou para pensar no poder escondido atrás de armas que parecem saídas de um filme de ficção científica? Imagine uma nave submarina capaz de viajar a velocidades incríveis, quase 6 vezes a velocidade do som, usando uma tecnologia que poucos acreditaram existir até recentemente. Essa é a promessa do sistema russo, que, segundo relatos, pode alcançar até Mach 20 em voo hipersônico, enquanto realiza manobras imprevisíveis, quase incompreensíveis para os sistemas de defesa atuais. Você consegue imaginar a sensação de estar no controle de uma arma tão letal, capaz de escapar de qualquer perseguição, escondida nas profundezas do oceano? Se Putin afirma que esse veículo de hipersônica avançada, usado por mísseis intercontinentais como o Sarma e o RS-26 Rubis, já está operacional, então a discrepância estratégica entre Rússia e Ocidente pode estar prestes a ficar ainda maior. Mas será que os Estados Unidos estão ficando para trás? Não exatamente. Os projetos americanos de armas hipersônicas convencionais, como o HCSW e o AHW, estão em fases avançadas de desenvolvimento. Quando finalizarem, poderão igualar ou até superar as capacidades que a Rússia anuncia como prontas para uso imediato. No entanto, há uma arma que realmente causa calafrios, o Poseidon, conhecido também como Status 6 ou Canyon. Você consegue imaginar algo maior? Uma nave de guerra submarina autônoma, movida por um mini-reactor nuclear idêntico ao do Buravestik, que pode atingir velocidades de até 150 milhas por hora e mergulhar a profundidades de mais de 1.000 metros. Essa beleza do medo é silenciosa, quase invisível. E carrega uma carga nuclear de até 100 megatons. Pelo que dizem, pode gerar ondas de tsunami de até 500 metros de altura, capazes de devastar áreas costeiras inteiras, criando uma verdadeira catástrofe silenciosa. O objetivo? Impedir qualquer invasão ou ataque, servindo como uma arma de dissuasão de última hora. O Poseidon poderia ser implantado em submarinos específicos, como o Belgrador ou o Abaras, prontos para agir a qualquer momento. Há anos ouvimos falar dele, até vimos diagramas e vídeos, mas será que uma versão verdadeiramente funcional já está em ação? A certeza fica cada vez mais distante. E você, consegue imaginar como seria enfrentar uma ameaça tão silenciosa, tão letal e tão impossível de detectar? O que o futuro reserva para essa corrida armamentista sem precedentes? Imagine armas secretas, poderosas e assustadoras, à beira de serem ativadas. Se você acha que sabe tudo sobre o que há de mais avançado em tecnologia militar, prepare-se para uma surpresa. Rússia revela uma nova categoria de armas que parecem saídas de um filme de ficção. Desde mísseis que desafiam limites de alcance até estratégias de ataque que podem mudar o jogo mundial. Mas será que elas realmente existem ou são apenas fumaça? No centro dessa revolução, temos armas que parecem saídas de um pesadelo. Entre elas, o Boravestik, um míssil de cruze nuclear com alcance ilimitado. Ele consegue voar por mais de 8.700 milhas, quase o dobro do que se imaginava. Imagine o som do vento sob suas asas enquanto atravessa continentes, invisível e quase indetectável. Segundo Putin, é uma arma que nenhuma outra nação possui, uma verdadeira faca na garganta do mundo ocidental. Mas será que tudo isso é real ou uma estratégia de medo? Depois temos o Kindle, um míssil que parece desafiar as leis da física. Voando a velocidades hipersônicas de Mach 10, ele é lançado de jatos como o MiG-31K, quase sussurrando sua entrada na batalha. Seus disparos podem alcançar até 1.240 milhas, e dizem que já foi usado em ataques na Ucrânia. Contudo, muitos especialistas duvidam das afirmações russas, questionando a veracidade dessas supostas proezas. Será que é um truque para assustar o Ocidente ou uma arma de verdade? E o que dizer das trocas de tiros eletrônicos que complicam ainda mais a história? Se esses dois não forem suficientes, surgem o Zircon e o Tsircon. Estes são mísseis de cruzeiro hipersônicos. Lançados do mar ou de submarinos, capazes de atingir velocidades incríveis, quase Mach 9. Imaginem o silêncio do mar rachando enquanto esses projéteis surcam as ondas, atingindo alvos a centenas de quilômetros de distância. Ainda assim, há quem diga que eles são apenas propaganda, feitas para jogar poder na cara de seus inimigos. Mas se forem verdade, as implicações são assustadoras. E há mais. O RS-28 Sarma, o gigante dos mísseis intercontinentais, promete uma capacidade de destruição colossal.
Com uma carga nuclear capaz de ser carregada com múltiplos mísseis independentes, ele voa por mais de 11 mil milhas. Putin afirmou que já entregou esses monstros para os militares, mas as imagens captadas por satélite mostram um cenário diferente. Será que é mais um bluf soviético ou uma arma de fato em prontidão? Por fim, o veículo de última geração, o Avangard, que dizem já estar em serviço desde 2019. Um míssil hipersônico que promete furar qualquer defesa antimísseis. Ainda assim, até hoje, nenhuma prova concreta confirma seu funcionamento real. A dúvida paira no ar: seria uma arma real ou uma peça de teatro para assustar o mundo? Em um cenário onde as possibilidades se misturam com o medo, uma questão surge com força: será que essas armas são a verdadeira face de uma ameaça global ou apenas estratégias de fachada? Porque, se algum desses projetos demercar ou falhar, o que mais poderia ainda estar escondido? Prepare-se para uma verdadeira jornada pelo universo das maiores armas que parecem saídas de um pesadelo. Mas que podem, de fato, estar nos planos mais secretos do mundo. O especialista em armas nucleares de Genebra, Pavel Podvik, afirma que o Burovestik funciona como um míssil de cruze normal e pode ser interceptado como qualquer outro. Mísseis de cruzeiro podem ser abatidos. Se estiver subsônico e voando por 10 ou 15 horas, há tempo para detectá-lo, explicou ele ao público. Apesar de ser tecnicamente único, Podvik argumenta que o valor militar de um sistema assim é baixo, o que explica por que nenhum outro país tentou construir algo semelhante. Ele reforça que a utilidade militar dessa arma não é alta. Da mesma forma, Dmitry Gorenberg, do Centro de Análises Navais, questiona as alegações de invisibilidade do Poseidon. Ele explica que o sistema enfrenta as mesmas limitações de outros sistemas subaquáticos. Ele não é silencioso nem invisível, afirma. Segundo o especialista, o que une os dois sistemas é também o que os torna polêmicos. Essas armas são altamente politizadas, ambiciosas e questionáveis do ponto de vista militar. Ambos concordam que existem principalmente como mensagens políticas, uma forma de pressionar o Ocidente a reconsiderar seu apoio à Ucrânia, provocando medo de escalada. Será que estão certos? Essas supostas superarmas são apenas uma versão moderna do bluf dos gigantes soviéticos? Uma tentativa desesperada de uma Rússia em declínio de manter uma cautela maior na abordagem ocidental? Ou será que essas opiniões são só uma forma de minimizar o perigo, enquanto essas armas aumentam as apostas na Ucrânia e no Ocidente de maneiras que, por enquanto, eles não podem acompanhar? O tempo dirá. Estaremos atentos às novidades dessas e de outras armas avançadas que a Rússia possa estar desenvolvendo. Então, fique atento e ativar notificações para acompanhar toda essa história. Obrigado por assistir. A indústria de defesa não consegue mais fornecer armas e defesa aérea em ritmo suficiente para proteger a infraestrutura e a população da Ucrânia. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, seja como ajuda ou através de compras europeias, a situação do país deterioraria rapidamente. Os ataques russos às instalações de energia e gás deixaram a rede elétrica ucraniana em caos, ameaçando uma onda de frio intenso e condições severas. Desde o norte, na cidade de Kupiansk, até o sul, em Oleopoliat, as defesas ucranianas estão à beira do colapso. As forças russas até entraram na cidade-fortaleza de Seversk, que estava considerada intransponível desde o final de 2022, de medo. Ele quer fazer o Ocidente duvidar de seu apoio. Quer que o mundo pense que, se continuar ajudando, a crise pode escalar para uma luta nuclear. John Barris, do Instituto para o Estudo da Guerra, explica que tudo faz parte de uma estratégia de manipulação. Putin quer criar uma narrativa de ameaça iminente. Assim, aumenta a pressão para que os apoiadores de Kiev reconsiderem. Mesmo que a capacidade militar russa seja limitada, essa tática funciona. Ela provoca temor de que o conflito evolua para algo irreversível. Uma crise nuclear, onde armas que ninguém consegue enfrentar podem ser usadas. E a situação? Se a coalizão internacional recuar ou se perder o apoio, o que será do destino da Ucrânia? Ações e mentiras. Medos e estratégias. Tudo isso enquanto a possibilidade de um conflito maior permanece à espreita. Como será que essa história termina? Imagine armas russas capazes de mudar o jogo, com tecnologia que desafia tudo o que você conhece. São verdadeiras máquinas de destruição, mas será que tudo isso é real, ou apenas uma fachada de poder?
Seus sons agudos ao entrar em ação, seus cheiros de combustível e a sensação de medo no ar. Tudo isso revela uma guerra silenciosa pelas armas mais perigosas do mundo. Os russos desenvolvem sistemas que parecem saídos de um filme de ficção científica. Entre eles, o Sarma, um míssil intercontinental que pesa mais de 200 toneladas e pode alcançar mais de 11.000 milhas. Com um alcance que beira o infinito, dizem que pode carregar várias ogivas independentes. Mas será que realmente funciona? Ou é apenas uma promessa que serve para assustar os inimigos? Imaginem a tensão no ar, enquanto o silêncio se torna inquietante, esperando o próximo movimento. E há também o Poseidon, uma arma que ninguém espera. Um veículo subaquático nuclear, capaz de transportar uma carga nuclear até as costas inimigas. Dizem que pode viajar a velocidades surpreendentes, até Mach 1,9. Quando ele emerge das profundezas, o impacto deixa tudo ao redor em silêncio, como se o mundo estivesse esperando uma grande mudança. Mas, isso tudo é uma realidade? Ou mais uma ilusão criada pelo medo? Os sinais apontam que sim, mas a dúvida persiste. Depois vem o Buravestik, um míssil que desafia qualquer defesa. Com uma velocidade que pode chegar a Mach 9, ele percorre milhares de quilômetros, quase sem ser detectado. Será possível interceptá-lo, ou é uma ameaça que ainda não conseguimos entender? A sensação de perigo aumenta. Enquanto a dúvida se instala, estamos realmente preparados para essa nova era de guerra? A questão que não quer calar, essas armas são a ponta do iceberg, ou apenas uma jogada de propaganda? Enquanto os especialistas debatem, a realidade é que a Rússia afirma ter as armas mais avançadas do planeta. Mas, na prática, ainda enfrentam dúvidas e incertezas. E o mundo? Continua na corda bamba, aguardando o próximo capítulo de uma batalha tecnológica que pode determinar o futuro de toda a humanidade. A indústria de defesa não consegue mais fornecer armas e defesa aérea em ritmo suficiente para proteger a infraestrutura e a população da Ucrânia. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, seja como ajuda ou através de compras europeias, a situação do país deterioraria rapidamente. Os ataques russos às instalações de energia e gás deixaram a rede elétrica ucraniana em caos, ameaçando uma onda de frio intenso e condições severas. Desde o norte, na cidade de Kupiansk, até o sul, em Oleopoliat, as defesas ucranianas estão à beira do colapso. As forças russas até entraram na cidade fortaleza de Seversk, que estava considerada intransponível desde o final de 2022. Como uma árvore que geme sob o peso de seus galhos por um vento forte, Kiev tenta resilientemente segurar, mas as rachaduras aparecem. Apesar dos esforços heróicos e dos discursos patrióticos, especialistas alertam, a situação é mais delicada do que parece. A campanha russa, embora aparentemente paralisada, não perdeu força na retórica. Anúncios de novos sistemas de armas são, na verdade, uma estratégia de guerra cognitiva. Putin usa essas promessas para despertar emoções, principalmente medo, na opinião pública ocidental. O objetivo? Fazer com que o Ocidente duvide, tema que o leva a reconsiderar seu apoio a Kiev. A mensagem subliminar é clara: se a escalada continuar, o risco de uma troca nuclear aumenta. Uma jogada de mestre para manipular a postura internacional, enquanto a capacidade real da Rússia de vencer na Ucrânia é questionável. Putin depende dessa tática para nos fazer imaginar cenários catastróficos. Assim, ações e mentiras. Medos e estratégias. Os aliados reduzem seu suporte, preocupados com riscos de escalada nuclear. Com a administração Trump recuando na interferência direta e a Europa enfrentando dificuldades para manter o abastecimento, o que acontecerá? A destruição e o caos que se avizinham parecem mais próximos do que nunca, e o maior segredo de Putin pode nunca ter sido suas armas, mas sua habilidade de jogar com nossos medos mais profundos. Será que essas ameaças são apenas bluff? Ou estaríamos à beira de uma crise de proporções impensáveis? A resposta pode estar escrita nas sombras de um jogo político que poucos percebem, mas que pode mudar o mundo para sempre. Imagine um cenário onde armas russas parecem saídas de um filme de ficção científica, capazes de mudar o rumo de qualquer conflito. Sons agudos ao serem acionadas, o cheiro forte de combustível no ar e uma sensação de medo que parece envolver tudo ao redor. É uma guerra silenciosa, onde o poder se revela através da tecnologia mais avançada do mundo.
Entre esses sistemas, destacam-se alguns verdadeiros monstros de destruição. Mas será que eles existem de fato ou são apenas promessas de quem quer assustar? Dentre eles, um dos mais comentados é o Sarma, um míssil intercontinental capaz de transportar várias ogivas independentes. Pesando mais de 200 toneladas, ele pode alcançar uma distância de mais de 11.000 milhas. Ou seja, uma arma de destruição com alcance praticamente infinito. Mas será que tudo isso é real? Ou é apenas uma jogada de propaganda? Ao seu lado, o Poseidon surge das profundezas do oceano. Um veículo subaquático nuclear, que pode viajar quase a Mach 1,9, levando uma carga nuclear até as costas inimigas. Quando aparece na superfície, tudo ao redor parece ficar em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. Mas será que ele é tão invencível assim? Ou não passa de uma imagem de poder criada para assustar? Depois vem o Buravestik, um míssil que desafia qualquer defesa aérea. Com velocidade de até Mach 9, ele consegue atravessar milhares de quilômetros, quase sem ser detectado. A interceptação parece impossível. A sensação de vulnerabilidade aumenta a cada anúncio, deixando todos com uma dúvida inquietante: estamos realmente preparados para essa nova era de guerra? São esses armamentos realmente capazes ou apenas ilusões que alimentam um medo global? Enquanto as dúvidas se multiplicam, o mundo observa atento. Afinal, a Rússia afirma possuir as armas mais avançadas do planeta, mas na prática, a incerteza ainda reina. O que tudo isso significa? Essas máquinas formam a ponta de um iceberg gigante, ou são apenas estratégias de propaganda? As respostas ainda estão por vir. Enquanto especialistas debatem, uma coisa é clara: o futuro da guerra está sendo redefinido por essas armas misteriosas, que podem determinar o destino da humanidade. Você está preparado para o que vem por aí? O medo, a esperança, tudo se mistura numa revolução silenciosa que pode mudar tudo. E o que vem é uma questão que ninguém consegue responder plenamente.